Televidente saludo e bem-vindo a outro programa positivo e informativo com show de esperança. Hoje nós temos dois jovens exemplares, que o governo de Cochau é invitar para inspirar você e contagiar você que positivismo e é Cochau de esperança. Dois jovens que optam para vir Cochau back, for de estúdio de exterior e vindo num granito para melhor Cochau. E quem mais melhor nos por introduzir na vossa aula, dois jovens que inspiram-nos em de esperança, que David Dicelier e Lisa Yedewint. Mas danke a Tânia que nos porta tem programa aqui. Curaçao Care está uma plataforma de voluntário que lança na junho de 2013. Lisa é a cofundador da plataforma e em verdade nós sabemos bem como jovem para lançar Curaçao Cares, mas sobre nós que ele trabalho voluntário pode impacto muito grande riba nos isla e como jovem nós mira que ainda tem possibilidade para facilitar que fora a geração nova para vir uma geração que também está envolvida em trabalho voluntário. Curaçao Cares nós miramos mês como brug, caminha com voluntário não pode inscrever-se com nós para não querer na altura de atividade não que toma lugar inteiro aí vai cerca organização social, pero nós sostener companhia não também, que tem quadro de responsabilidade social que para empregado não também está mais ativo e nós está involucrar profissional não também dentro do trabalho voluntário. E assim nós sostener organização social, nós inspirar, mobilizar e facilitar trabalho voluntário e também responsabilidade social de companhia que está ativa dentro do quadro de trabalho voluntário. Conta-nos vossa inspiração para lançar Curaçao Cares. Bom, nós sabemos bastante largo no exterior. E estando no exterior também nós temos experiência com fazendo trabalho voluntário. E na organização não estava muito fácil para você quando você está onde você está, quem está a pessoa de contato, que não está proativo e com o pensamento aí nós pensa toch tem hobby ainda na Cochau também e de nossa geração que quizás está uma geração mais digital que tinha informação e para fazer mais fácil também para não pôr do nome. Também nós pensa, sabe, nós vivendo fora nós enriquecendo outra comunidade não mais tanto que são de Cochau mês e te sei também uma inspiração grande para nós being back e funda Curaçao Cares e com a inspiração de organização como New York Cares e também Nederland Cares e nós temos um banco de contato muito bom com nang expertise ajuda nós com nós por lançar Curaçao Cares aqui nang e tá também simultaneamente afiliar internacionalmente. Com os televidentes, lo pode aportar na atividade da aqui de curador. Você sabe, tu fala, me tá com conversação, me tá querer que nós temos hobby na Cochau tá fazendo trabalho voluntário. Solamente que nós por ter mais den spotlight, nós temos voluntário na alma que tá hobby ativo, para nós clube na deporte, nós clube na scout, pero nós temos geração nova talentando também e nós temos envolvido. E nós tá sempre na tem um network que porta menina que tem anos tá trabalho voluntário tem. E nós a mira toch que nós há hobby sustém ora nós sabem com nós ideia para lançar Curaçao Cares, nós agradecer comunidade que só também para sustentar com nós a rainha me te quero ora para bem com ideia promete que eu fazer tá planta e semia seca diferente henenang vai de conversação com o cidadão não de como nós vamos trabalhar junto e se bo bem com a mentalidade é botar rainha sustém também e de mês me te quero nós meses sigo encorajar jovem para seja lá vir empresário particularmente vir empresário social e esse é o que mira seguro mais de para diferente grêmio diferente rango nos sigue sostener jovem para vir back e para vir lançar na ideia na Cochau. Você tudo sabe que viva fora e a escolhe para vir back Cochau justamente me imaginami você também lá sente que o Cochau tem esperança. Você estava tendo a opção de que da caminho você está ou vir Cochau.
como joven inderdaad, bibanda fo, é importante si para nós ter experiência no exterior. Pois assim, agora viniendo back, vou enriquecer a comunidade hobby mais meu. E como maioria jovem, me tá querendo, me tata ruim que pensamento, mas sabendo sempre back, que me tenho bem corsão, bem aportar na minha comunidade. Você pode dar-me alguma impressão de projeto que Curaçao Cares assim? Curaçao Cares tem vários projetos durante o dia inteiro. Nós temos calendário voluntário que a gente por inscrever. Que a organização social tabuta a necessidade que nós temos na de ajuda com X coisas, então o voluntário não pode ser mais fácil, mas está uma na meseta e com que não por ajuda. Nós temos outro projeto também, maneira Reading Coach, qual é projeto que está para estimular o lançamento. Nós temos outro projeto também que nós estamos com empresário, empresa que é dono da comunidade, onde está clothing drive, que nós recolectar hobby para que vários gente está recolectar esse e depois distribuir esse é uma que tem mais necessidade. Nós temos projeto também que é estreia voluntário, Star Volunteer, que é reconhecer voluntário também que é dono de nossa comunidade. E nós, por exemplo, também a manejar voluntário no projeto de Curaçao Cleanup. Mas um projeto mais grande que nós temos é Curadut. E dia que nós temos mais hobby de Curadut. Menciona algum projeto que Curadut está para pé? A maneira de saber se nós temos projeto na inteira para pessoas se poder inspirar, mobilizar, facilitar, mas também reconhecer o trabalho voluntário. Mas uma maneira nada mais importante para o trabalho voluntário dentro de sua perspectiva para organizar uma atividade nacional. E Curadut está uma ação de voluntário nacional, é a ação voluntária de mais grande na Curaçao aqui, vou mirar a quantidade de organização que está participar e a quantidade de voluntários que está ser mobilizar. Nós agora inspirar para organizar Curadut. Também nós pensamos para nós lançar assim, para sombra como Curaçao Cares nós visa dia para aí nós temos que organizar uma atividade que mina milhares e milhares de gente por vir junto. E agora nós estamos a saco Holanda tem basta a organizar NL doet, Nederland doet, Bonaire a seguir com Bond doet e nós cumprimos primeiro lustro aí aqui Aruba organizar Aruba doet e Curaçao não por aquela fo e Curadut tá pas preciso den e caia de Curaçao Cares e nossa iniciar agora a organização de Curadut em 2014 nós quer gradamente surpreender ora que nós pensa que lo tem por 75 atividades, que na final nós temos 132 atividades que tomam lugar para 2 dias. Nós temos 2.600 gente para donando humano e hope gente com a experiência Curadut a sentir olhar positivo. Para de esperança, tá hope bonita de mira den organização den barrio nang trabajando junto voluntário nang ajudando que mendi nos seguro hope orgulhoso de com Curadut a crescer também e com a comunidade que a abraça e assim Curadut dinang. Justamente o primeiro-ministro a pedir-me um programa com Bosso e para mostrar nos televidentes que Bosso como jovem escolhe para vir a Curaçao e tratando como projeto para Curaçao. E Kiko Bosso por verwacht em 2015. Bom, nós estamos contentes de por constatar que fora de 132 atividades que nós temos ano passado, nós temos crescimento e aqui durante o ano de 2005, que toma lugar já bem dia 20 e já sábado dia 21 de março, nós temos um total de 180 atividades rond Curaçao. Letterlijk die banden riba te banden bouw, nós temos atividades em Fuik, Montanha, bij Cabana West Punt, Santa Cruz e Soto, e nós estamos calculando que mínimo tem 2.700 voluntários. Isso aí, facilmente para chegar a 3.000, imaginamos 3.000 gente riba pia em um weekend. Tour e organização, nós temos 156 organizações, variando por de clube de scout, clube de deporte, centro de barrio, escola. Nós temos 22 escolas que também têm a oportunidade de Curadut para também por alegrar na escola e criar caminho como muita na pocinha que hobby mais smack. Nós espera que o Curadut 2015 lota êxito rotundo. Nós naturalmente tem a oportunidade para a gente participar ainda e nós esperamos que milhares de voluntários sigam inscrever para Curadut. Como aportar?
Por inscrever ainda no projeto Nandi Bosso? Por inscrever ainda e nós está recomendando ser o mais livre possível. O projeto não trabalha maneira panca gente. Nós temos hope gente inscrevendo e via www.curadut.com e não vou visitar o website para buscar a tarefa para você quizás você fazer na banda riba ou na banda bau, vou filter para por ganhar a tarefa. Kuta minha pabo, kuta portar também muito não por participar dentro também tem várias tarefas e toda gente por participar vou por contato nós também riba nos Facebook página qual tá Facebook/Curadut então aí também pode poder ter contato com nós e seguir a inovação do projeto bonito aqui. Bom, para organizar um evento grande assim aqui, precisa de Hopi Pimping. Onde você está sacando fundo não? Como joven empresario, nos estamos luchando, seguro mirando que o Curaçao Cares está sigue crece y nos lo que para tu tarea que nos está así sigue natural y tiene continuación. Nos está contento que para Curadut nos tiene entre otros Orion Funds que te bota tu reporte financiero nan disponible para tu organización, pero nos como partner local ta hinga nos houder boy je, nos está contento que nos por conta com sustento y nos espera de por seguir conta com sustento também de governo e outro empresário na Curaçao, outra companhia como Curaçao Cares, nós está para abrir para sostenermos se você tem projeto que você mistério dança com como Curaçao Cares nós trabalha com a companhia, nós pede certa donação para certo trabalho que nós fazemos e agora nós conseguir com atividade sem nenhum gasto para qualquer voluntário, para qualquer organização social. Essa é onde nós base com toda organização social que acerca-nos, todo voluntário que acerca-nos, nós está por estar disponível para por ajuda e nós está conta com via de nosso setor privado, nós por ganhar donação, entre outros e projetos que nós por seguir que trabalho que nós está fazendo. Que mais você espera de Curaçao Cares de aqui? Hobby mas, mita querer a nossa comissão, nós está young maneira lisa avisa, nós está vai cumprir 2 anos, nós tem hobby ideia mas, nós lo que mira Curadut sigue cresce, nós espera de por conta de sustento de comunidade, pero banda de sei, tu rene que quer voluntário, vou acercar Curaçao Cares, mita mencionar nosso website também www.curaçaocares.org, dus nós tem 2 websites, para Curadut, pero para Curaçao Cares, caminha inter aí vai vou por do numang, inscrever, bota hanya nota cada luna de nós também com informação de uma boa ajuda como voluntário, vou portar ativo de diferente maneira, vou bailar com grande nang, acompanhar nang, lesa, vou ajuda, sim, nós temos projeto, vou ajuda muito nang para estimular nang lesamento também, so lesamento tá importante para estudo de nos jovens nang. Pensionado, né? Também, seguro. E também não quizás nota não promete lenga nota papamento, pero se não não que papel inglês, espanhol também esse também te ajuda. Com estimular o lesamento de outro idioma também. Sim. E nós esperamos por sostener jovens pronto, nós temos conceito para projeto de mentor e nós também seguir organizar atividades em caminho nós sostener organização social, seja com conhecimento, voluntário, so nós hobby organização social que trabalha inteira aí vai hobby duro para Curaçao, mas mencionar para ir acaba for de barrio, jovem e como Curaçao Cares nós que seguir sostener e seguir lá ganhando em contato com voluntário. Mas compreender anteriormente que tem companhia, empresa na Curaçao, que na empregado não está fazendo trabalho voluntário. E a companhia que está facilitando o trabalho também que tempo que você pode contar me diz aqui. Sim, esse é algo que também nós está promover e junto com a companhia nós estamos aqui com o melhor sistema para motivar a gente para dar mão de comunidade. Tem várias companhias que estão fazendo legal, mas pensei nós como Curaçao Cares também que promover esse e dar mão na companhia para não portar programa para a gente não poder dar mão. Se tem gente que quer aportar ainda na projeto assim aqui, na mesa está. Bom, como Curaçao Cares não pode tomar contato com nós está considerado a companhia que nós trabalhamos partner, nós trabalhamos com a maneira lisa que gota o tempo que nós empregamos não pode dar que interesse não tem com nós para ganhar entrar em contato com outra instância social e exemplo que nós dona
tu residente proyecto nang camina e companhia nang por la gana empleado nang ta un voluntario. Ajuda com o lançamento, sale com o grande nang dus tour companhia te bom venir para tomar contato conosco e a nós besprecar com nós pessoas serenang e naturalmente há mais voluntário for o setor privado para somita querer hobby e neta buscar balança entre trabalho com fazer algo para a comunidade e nós que fazer de uma maneira flexível, pero também natural organizar cultura por contribuir nang granito. Nós te mira de tua idade, nós tem hobby gente grande que para anos vai tá trabalhando hobby nanta dando conhecimento também, pero nós tem hobby de ano meio comitê na Corsau, me topa empresário nanco que lanta todo tipo de negócio, for de música, for de arte, que me mita querer nós tem esperança, nós me seguir inspirar outro, nós me seguir a considerar forma para nós trabalhar junto, para nós unir nos força, para nós unir nos conhecimento, nos energia, e me querer lo qual nós pensa que nós logra, nós está logrando. What you believe you achieve, que menos meses que pensa que o Corsau tem esperança e vai para maneira tária vez visa, nós vai para melhor Corsau, cada gente está contribuindo a granito e pouco a pouco nós também recambio. Nós como Curaçao Cares tá punta sempre why volunteer, de com hasi trabalho voluntário, pessoa tá abota e cambio, tá gente tá e cambio. Tá batendo pensa que vou fazer diferença e vou por assim. E hoop in die organisatie sociale que nós trabalhamos também é perseverança, é ânimo que nós é amor que nós temos para a comunidade de Corsau, devidamente de bisabo Corsau tem esperança. Do humano ganha um coração. Me te dá uma cada uma. E há uma comite coração só, então para ter de moço. Não, é bom, não ganha um coração tá lema de curadut e nós pensa que o lema para sombrar nós evitar interpretar de coração para donar humano, mas também para ganhar outro seu coração, para chegar mais cerca de outro, para unir mais e ganhar outro, ganhar por tal ainda como não conhece esse coração. Se eu digo mais de se eu digo mais de pessoa não traz de organização social que você vai ajudar, que menos invitação na tour turene que te beisa para o programa Corsau tem esperança para seguro join curadut dona uma dia aí nós tem seguro que lo bacana em coração lo vai sair com coração satisfeito hobby contento e feliz que vou poder contribuir granito e natural vou conseguir contribuir inteiro aí também como Curaçao Cares nós invitamos também para tomar contato conosco se você quer voluntário se você tem ideia de mais projeto voluntário que nós lo podemos fazer junto nós queremos que o gente tá cambio mas não mencionar acaba e que se nós contribuir nosso talento, nosso tempo, nosso conhecimento, de uma forma ou outra, nós seguimos enriquecendo nosso país. E também é televidente que quizás saber a primeira parte de join nos agora que também nos quer uma chamada mas ainda tem tempo para inscrever para Curadut para por sostener é hobby organização que lo participar e vedia aqui e minha neiva de bisa lobo sale com coração hobby subi curadut.com e busca a tarefa que te passa mil cerca e aportar na comunidade de Corsau. Durante a Curadut, que teriba 20 e 21 de março, teriba Jabiana e Sabra, nós temos 180 atividades, 156 organizações que estão guardando riba voluntário, cada a identificar desejo ou uma necessidade que não tem e que ajudança de voluntário na lopo logra cumprir com esse. Por exemplo, nós temos a associação de guia de grupo uniformado de gente e muita mulher, que vai pintar na logo de batu na clubhuis na para na mais visível. Nós temos também casa de gente grande, maneira Ricardo está house, que cuida bestia e para gente grande tá uma maneira de passar na dia para por cuida bestia e também tá llena não com satisfação, não também lo que faz algo com dieren boerderij. Nós temos hobby school entre outros escola de Springplank que te ajuda a guia muito nang que te ensinando pavimento holandês que acaba de vir para Corsau para não poder ter sistema educacional que lo que dona nang edifício também vida novo para emocionar aqui por ter mais paciência de mês tu tarefa mais difícil para possível idioma novo assim não tem hobby exemplo mais de organização que está organizando uma atividade riba 20 ou 21 de março nós temos hobby centro de barrio grande nang de Santa Maria que organiza dia alegre que cai orgel bobo vai baila e gosta com nang grande nang de West Point que também assim passeio na banda riba wa com a área a cambia nós temos hobby a tarefa
a agenda para cada que inscrever por inscrever. Ali a mencionar o site www.curadut.com. Não tarda inscrever ao mês e forma parte da experiência aqui. E seguro que não duvidar, lo vai sair contento. Ondanks também a coisa com a Associação Curaçao Cares durante o primeiro ano e meio aqui, nós seguimos conta com você sustém e para Curadut também nós que agradecer tudo de forma que nós fazemos a ação nacional aqui. Aún mais grande que ETA, nós está conta com você e vamos para cambio para Curaçao, esperança para Curaçao. E naturalmente também nós que agradecemos ao Primeiro-Ministro, Sr. Ivar Ashes, e Tânia também para invitar-nos no programa aqui, Curaçao tem esperança, para nós compartilhar com vocês, em verdade, que Curaçao tem esperança. Bampe! O projeto de Curadut, seguro o governo de Curaçao está sostener, é projeto positivo aqui, toda forma de trabalho voluntário é sumamente importante na nossa comunidade. Pero aqui se trata de jovens que asa de logra projeto assim grande que ainda miles de gente que queda mobilizar para durante 2 dias fazer trabalho voluntário sumamente importante para nossa comunidade. Pero não te queda na 2 dias isso para sombra e contacto com cultura e organização e voluntário na mês e de mês é que nós tour te trape com a nossa comunidade, seja tu ende grande, nós muito na escola, etc. Tem contato com o outro, então lo sigue funcionar como voluntário durante o resto do ano aqui. Como governo de Curaçao, nós temos uma reunião com tanto a senhora Sillier e a senhora Devent de Curaçao Cares, enquanto o projeto aqui, e ora não a pedir-nos para respaldar o projeto aqui de mesmo serviço, por conta o governo seu respaldo e sustém para o projeto importante aqui. Curadut, projeto sumamente positivo e o governo de Curaçao está para positivismo. Mas tem mais positivismo de nossa comunidade, mas tem mais trabalho voluntário de nossa comunidade. E seguro, como primeiro-ministro de Curaçao, nós está para trás de projeto assim e nós indicar esse na tanto a senhora Sillier e a senhora Devent também e nós está conta que o dia aquilo é dia exitoso e que nós lo sabe conjuntamente como comunidade de mobilizar miles de gente para trabalhar positivo no interesse e bem-estar de Curaçao. Deiva Elisa, mas danke para o seu aporte no programa aqui, Curaçao tem esperança, mas esperança solamente você aduna nos televidentes. E assim nós chegamos ao fim de outro programa, Curaçao tem esperança. O governo de Curaçao está invitado a 2 mãos e ganha mais tanto coração como por para convencer os cidadãos que Curaçao tem esperança. Mas nós temos que donar de nós mesmos para nós ganhar Curaçao com esperança. Tem fé, seja positivo e bampe para o Curaçao tem esperança e nós quer para Curaçao tem esperança. Para Jaluna, amanhã que Deus quer, turcos bom. Dia bendicionar e outra semana que Deus quer, nós conta com o trobe de Curaçao de esperança.